Olá, tudo bem, gente? Hoje, nossa aula vai ser sobre gravura e educação. Então, nessa aula, eu vou tratar de 3 contextos. O contexto escolar, o contexto informal, que são das oficinas, e o contexto da educação, da produção criativa do artista. Vou conversar com vocês em cima da experiência de 2 projetos, do Matrizes em Movimento e também do projeto de extensão do professor Cláudio Garcia, do qual eu fiz parte quando eu era estudante na UEL, junto com as artistas Nicole Venturini e Natália Bispo, que tinha também relação com o PIBIT, coordenado pelo professor Juliano Siqueira. Vou mostrar também para vocês, conversar um pouco sobre 2 projetos e colocar no card aqui por em cima, conforme eu for falando desses projetos, os vídeos relacionados, que são o Chile Ceasa, do Fabrício Lopes, e umas oficinas do projeto da Pinacoteca Extramuros, que foi ministrada pelo artista Augusto Sampaio. No final da aula, eu vou passar as referências de livros, dicas de livros de educação e de artes gráficas para vocês pensarem essas questões de educação, e que foi em cima dessas leituras também que eu fui pensando e montando esse conteúdo para vocês. Vamos lá? Para começar, então, não vou citar, não estou com o texto aqui, mas eu vou colocar a seguinte questão. Vigiar e Punir, Michel Foucault foi descrevendo todos os dispositivos de localização e disciplinamento do corpo. E para isso ele comparou as instituições, presídio, hospital, escola, para mostrar como as instituições elas têm algo muito semelhante na questão de disciplinamento. E no contexto escolar, a gente, quando professora, acaba confundindo autoritarismo e autoridade, a disciplina com conseguir conduzir uma aula com respeito, às vezes, dos alunos. E essas coisas, elas são distintas. Então, às vezes, a gente acaba tendo atitudes que não colaboram. E todo o sistema da escola é feito para que as coisas funcionem dessa forma. Pelo menos aqui no estado do Paraná, a gente tem o que a gente chama de mapa de sala, que vai determinar onde cada aluno senta. Também temos a questão das aulas, dos conteúdos blocados e das aulas seriadas. Então, de 50 em 50 minutos, toca um sinal, troca de professor. A questão de sala, de estrutura de sala, muito formal, com fileiras, onde os alunos não se enxergam, só enxerga o professor e o professor fala e os alunos escutam. Então, todas essas questões acabam sendo barreiras para a arte entrar na escola. Mas se o nosso contexto é esse, então como que o professor vai trabalhar? O professor ele tem que mesmo ir abrindo caminho nessas barreiras do sistema, encontrando as brechas onde ele pode trabalhar, e também ter a comunicação com a escola com relação à sala de aula, ter uma sala de artes, conseguir ter projetos ou horários que ele vai ter mais tempo com esses alunos para produzir. E não importa muito também se você tem 2 horas, se os alunos não têm interesse, que é um outro ponto também, é a obrigatoriedade de estar aí na escola. Faz com que caia o interesse, faz com que caia
a atenção dos alunos. Tudo bem, a gente sabe, eu sei de tudo isso, mas é assim que é. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode encontrar formas de trabalhar dentro da sala de aula. Uma delas é você conversar com a direção da sua escola, conversar com relação a materiais. Então, na turma do curso, eu já conversei sobre isso. Às vezes, fazer uma troca, às vezes compra uma caixa de guache que vai acabar rapidinho, podia comprar uma tinta gráfica para fazer gravura e vai durar mais tempo. Talvez um espaço que as crianças possam sair daquela rotina de sala de aula e ir para a sala de artes e ter aí um respiro, tem esse tempo de se movimentar, porque eles também ficam parados muito tempo. E tudo isso são fatores que vão agregar para facilitar a gente levar a gravura para a escola. Outra questão é a gente adaptar a gravura para dentro da escola, né? Então a gente sabe que no contexto de aulas de 50 em 50 minutos a gente não consegue, e tendo que seguir conteúdos, a gente não consegue fazer uma gravura em madeira. Então, ao invés da gente pensar ali na gravura só dentro do 6º, 7º ano, quando a gente vai trabalhar cordel, pelo menos aqui no Brasil, a gente pode pensar a gravura estendida durante a educação dessa criança. E quando eu falo disso, eu posso estar falando também num contexto de oficina, num contexto de ateliê, de estar trabalhando com adulto, jovem adulto ou idoso, isso independe da idade, que é a gente pensar a questão de fazer com que esse aprendizado seja processual. Então, o que significa isso? Se eu chego já querendo ensinar uma xilogravura numa madeira dura, num topo, ou então se eu já quero ensinar uma gravura em metal para uma criança que tem toda a liberdade de desenhar, riscar, tatear, cheirar, experimentar o mundo, e eu venho e coloco uma técnica com um processo muito fechado, essa criança vai logo de cara estranhar. E se eu faço isso com um adulto que às vezes está aí, passou 30 anos trabalhando no escritório, que não desenha mais, que não experimenta mais, que não tem essa vivência com a arte, ele vai achar muito difícil. Ele vai achar quase impossível conseguir fazer um processo, por exemplo, da calcogravura, que se você não segue, que tem etapas, se você não segue aquelas etapas, às vezes você não consegue o resultado, e que o ambiente vai influenciar, que a temperatura que está um dia, que se você molhou o papel, como está o ácido, que são várias coisas que vão alterar o teu resultado. Então, o que é ser processual? Por que a gente começou lá nas primeiras aulas de gravura, falando de textura, citando coisas mais próximas do que a gente conhece? Porque a gente precisa pegar do nosso cotidiano e aproximando aos poucos. Então a gente começa com um pequenininho lá na escola, na educação infantil, com as texturas, fazendo... Não, eu posso aí pensar. Se eu pego aquela criança que está lá na educação infantil, que está experimentando o mundo, que está indo pelo tato, pelos sentidos, pelo olfato, e pega essa criança, começa a fazer frotagem, pegar folhas, ver os elementos da natureza, pegar a concha, sentir o que é uma textura, sentir o que é um relevo. Se eu pego essa criança e começo a fazer frotagem, começo a fazer a monotipia, e depois aquela criança que já começou a ver a história da arte, a conhecer, a ver sobre a pré-história, e falo, olha, lembra que a gente fez a monotipia, lembra que a gente fez
da frotagem que você já experimentou e essa criança tem um contato com isso, vai ser muito mais fácil dela ir absorvendo naturalmente, da mesma forma com que a gente é acostumado com o desenho ou com a pintura, de já localizar o que é o que, porque a gente está acostumado a fazer isso durante a nossa vida escolar, durante também o que a gente faz em casa, que a gente pinta, que a gente brinca. A gente tem esse costume, então fica natural pra gente identificar. E aí, quando você chega lá, o adolescente que já tá cansado de fazer as mesmas atividades, você apresenta os artistas e mostra às vezes um artista de rua, mas que trabalha também com a linguagem da gravura, junto com a linguagem do stencil, junto com a serigrafia. Isso chama atenção. Se você pega aquele adolescente que vai estar ali estudando a química e você apresenta a gravura em metal, as duas coisas vão ficar mais tênues, porque ele vai ter essa vivência ao longo do tempo. E o adulto, que somos nós, que cortamos essa relação, a gente vai ter um estranhamento ao princípio e a gente vai, inclusive, eu lembro muito bem de uma fala de um senhor numa oficina do Augusto Sampaio, então eu vou deixar por aqui, agora que eu já estou falando disso, o card para vocês depois verem o vídeo, e também vai estar na descrição, que ele falou assim, no começo é meio chato as oficinas, porque o professor passa umas coisas meio bobinhas, meio que parece que é de criança, mas é pra gente, ele usa adestrar, talvez não seja uma palavra que eu goste muito de usar, mas é esse costume com as ferramentas. Então é você se acostumar, tá? Parece uma coisa bobinha, parece uma coisa de criança, mas é porque é uma coisa de quando a gente era criança e que a gente deixou de fazer. Então, todo esse caminho dessa educação do olhar, dessa educação faz parte da educação gráfica, uma educação que a gente vai ter para gravura, para arte em geral, né? Então é muito mais fácil do que eu querer impor uma técnica restrita de uma vez. Então é assim que a gente tem até pensado esse curso, por isso que a gente começou lá da monotipia, lá de fazer frotagem, coisas que, se não é gravura, é gravura. Mas é que são coisas que fazem entender de uma forma muito simples, por exemplo, a inversão, o negativo, porque você querer que alguém de uma hora para outra comece a escrever espelhado ou que entenda, isso acontece muito. Às vezes a gente dava oficinas e a gente não começava com uma atividade, por exemplo, de riscar uma folha com nanquins de cera que você vai retirando aquela tinta preta, né? Ou então não começava com uma atividade que trabalhasse o espelhamento. E aí acontecia uma frustração muito grande, porque num momento de desatenção, o aluno vai e escreve, quer escrever alguma coisa, e aí acaba fazendo isso ao contrário. Não porque ele não prestou atenção na sua aula, mas porque é uma coisa muito rápida, e ele nunca tinha feito isso antes. Então a gente tem que entender também que esse contexto escolar e de obrigatoriedade é um contexto que não favorece a atenção. E a atenção não é em cima do autoritarismo, da obrigação e da regra de você olhar para um quadro. Essa atenção é você estar olhando, a atenção é você olhar em volta, olhar o mundo. E isso, a gravura, a aprendizagem da gravura é muito importante e favorece muitas pessoas, essa atenção ao mundo, porque é algo que são movimentos que você não está acostumado no seu dia, são ferramentas que você não está acostumado no seu dia e que elas vão
chegar e causar um estranhamento. E quando a gente tem esse estranhamento, a gente não faz as coisas pelo automaticismo. A gente não faz as coisas... eu lavo louça todo dia. Então, quando eu lavo louça, eu já nem penso mais na louça que eu tô lavando. Eu tô lavando automático. Se eu dirijo, vou pro meu trabalho, todos os dias eu passo pelo mesmo caminho, eu já não percebo mais o que eu tô fazendo. Por isso, quando às vezes a gente viaja, e tem um texto muito bacana, que também vou deixar aqui na descrição para vocês, que vai falar um pouco disso, que é da atenção. Por isso, quando a gente viaja para algum lugar que a gente não conhece, ou a gente vai numa parte da cidade que a gente não conhece, a gente tem uma surpresa, esse perder-se, esse estranhamento que faz, e é aí que a aprendizagem mora. Então é em você encontrar algo novo, que você vai ter que manter e criar essa atenção nesse algo novo. Então, quando a gente encontra a gravura, a madeira pela primeira vez, às vezes a gente passa por objetos de madeira dessa mesa, esse rack, e a gente não se depara, mas teve uma situação numa oficina que eu dei que foi muito interessante, que a gente pegou uma porta de embuia, que estava jogada na escola, peguei com os alunos, e como eu estava trabalhando a gravura de grande dimensão, pensei, vamos levar isso para as crianças. E quando uma das meninas cavou a primeira vez, subiu o cheiro, saiu a tinta que estava por cima, porque a gente não lixou, a gente foi trabalhar com ela do jeito que a gente encontrou, e a gente não preparou a madeira antes, e subiu o cheiro da embuia. E era uma coisa assim, é um cheiro que alguns acharam bom, outros falaram que é cheiro de xixi, mas era um cheiro que a gente não estava acostumado, que a gente não sentiu antes, porque a gente passa pela porta envernizada, a gente não sabe como a madeira é dentro, e uma cor muito bonita, muito avermelhada. A mesma coisa quando eu trabalhei com as crianças no assentamento do MST, onde eu dava aula, e elas cavaram a parede da onde era a sala de aula delas, era de peroba rosa, que é uma árvore nativa daqui, que tinha muito em Londrina e que foi sendo derrubado conforme a cidade foi sendo construída. Tem algumas na UEL, quem tiver a oportunidade de vir à UEL e observar, são árvores lindas, muito grandes, e que tem uma madeira super bonita, super avermelhada, super dura, e as crianças conviviam ali todos os dias com aquela casinha de peroba, mas não sabiam exatamente, não tinham acessado os signos desse material, não tinham acessado essa madeira. E aí, a partir do momento que elas começam a cavar, elas sentem esse cheiro, a textura, às vezes o molhado da madeira que está por dentro, às vezes a cor, uma cor muito bonita, e aí vai vendo a imagem que elas estão criando aparecer. E isso é super interessante no sentido de que te abre para aprender. Você não faz automaticamente como que você já está acostumado, né? E mesmo quando você já tem um costume, você já está há muito tempo fazendo isso, a gravura em geral, mas principalmente a calcogravura, ela vai te levar para um lugar que você sempre tem que estar atento, né? Mesmo que sejam procedimentos muito determinados, ainda assim você vai ter uma variação que você vai ter que prestar atenção, que se você não faz daquele jeito, não acaba tendo o resultado que você espera.
A gente não tem no nosso dia a dia, na correria das coisas, alguma outra atividade que nos leve para essa outra temporalidade. Então, é uma outra forma da gente sentir o tempo, onde a gente tem que desacelerar, afiar as ferramentas, observar como estão os materiais, criar a nossa imagem pensando, já planejando como a gente vai fazê-la, quais são os procedimentos que a gente vai conduzir. E isso é um ganho muito grande para a criança e amadurece muito essa criança a pensar nas associações artísticas, como processo artístico mesmo. Outro ponto positivo da gravura dentro do contexto escolar é que a gravura ela é muito barata de se produzir em termos de impressão. Então, se a gente tem um projeto na escola, a gravura, principalmente a xilogravura, ela foi usada há muito tempo para fazer cartazes, para fazer cartilhas de alfabetização, de saúde para as comunidades. Então, ela tem um aspecto social e ela é muito democrática. Então, se a gente quisesse fazer um projeto de fanzine ou de uma revista ou de um jornal, algo parecido com isso com os alunos, e tivéssemos que imprimir numa gráfica, fazer um material de impressão, sairia mais caro e inviável. E as crianças também não fariam parte desse processo de construção do material. Ia ter uma alienação desse processo. E com a gravura, a gente faz isso de uma forma que as crianças se empolguem de produzir, de fazer, e viável para a gente utilizar esse material de reprodutibilidade com eles, né? Isso também se encaixa na gravura de cordel, que é um dos conteúdos que dentro do contexto escolar a gente trabalha, abrindo até para interdisciplinaridade, trabalhar em vários pontos diferentes. Eu vou dizer conteúdo porque é dessa forma que a escola trabalha, conteudista, mas para além de conteúdo, em várias facetas da vida. Então, você pode trabalhar a gravura com a física, com a química, com a literatura, com a história e relacionando isso. Então, não é nem só para o professor de arte. Então, essas são as questões da gravura dentro do contexto da escola e da formação dessa criança, desse adolescente, para ter uma facilidade maior e para fruir mais esse aprendizado. Então, o que eu posso falar para os professores assim a primeira coisa, a gente primeiro ver a nossa conduta como professor, perceber aonde às vezes a atitude que eu acho que eu tenho que tá ok, que dá para eu levar a aula, de onde surgem essas atitudes, de onde surge, qual é esse sistema que a gente tem de escola, qual é esse modelo, porque às vezes na boa intenção a gente acaba fazendo coisas que a gente não está pensando. Para isso eu vou deixar na descrição também um documentário que chama Escolarizando o Mundo, O Último Fardo do Homem Branco, e que mostra justamente essa ação de uma boa intenção da educação e que não é bem por aí. Então a gente tentar pensar, desconstruir a ideia que a gente tem de educação e de instituição na escola, né? O segundo ponto é, a partir disso, mas sabendo que é esse o sistema que estamos inseridos, o que nós podemos fazer
para modificar ou para abrir um pouco espaço para que a gravura e para que a arte encontre menos barreiras dentro dessa instituição. Aí vai ser a nossa comunicação. Então, o professor de arte ser um agente de mudança nessa escola que você dá aula, nessa comunidade escolar, entre os alunos, né? Escutar os interesses dos alunos também, escutar, saber que eles não vêm em branco, que eles não são uma tábula rasa, que a gente vai encher de informações. Eles têm toda uma bagagem, eles têm toda uma história por trás que a gente desconhece. Então, abrir esse diálogo então, com direção, comunidade escolar, alunos, e perceber onde dá para mudar. Dá para fazer algumas alterações de material? Dá para a gente conseguir uma sala? Ou eu posso usar o espaço do ar livre para trabalhar com os meus alunos? O que a gente pode fazer para que seja bacana e seja viável? Então, como esse assunto fica um pouco extenso, eu termino a primeira parte aqui no primeiro vídeo, e aí vão seguir mais 2 ou 3 vídeos aí dessa parte de educação. Então, até o próximo vídeo, que a gente vai falar sobre o contexto educacional informal, as oficinas.